Esse é o grupo 2 que fará a apresentação. Eles terão 50 minutos para fazerem a sua apresentação. Parece-me que a regra são 2 perguntas após, é isso? 4 perguntas, uma de cada grupo, após a apresentação. E terão, portanto, 10 minutos entre perguntas e respostas, 5 minutos para cada um. Tá? Logo após, nós faremos um pequeno intervalo, não sei, vai ser suprimido Thiago Rocha, Paulo Siqueira, suprimido o lanche de hoje? Teremos, não? Não teremos? Não. Ok, sem problema. Então nós vamos suprir, só tomarmos uma água, quem achar que deva e fique à vontade para fazer. E após as perguntas e respostas, uma de cada grupo, nós retornaremos com o grupo 4. É isso? Perfeito? Ok, passo a palavra. Quem é o coordenador do grupo? Leonardo Canguçu, fique à vontade, a palavra é para você, pode presidir a reunião, por favor. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite. Bom, depois de... Obrigado. Depois de trabalharmos bastante, perdemos algumas noites aí, todos trabalhando, a gente vai tentar mostrar para vocês o que a gente imagina em relação à segurança pública, o que a gente pode fazer, de repente, para melhorar a segurança pública e, consequentemente, fomentar o desenvolvimento do município de Uberaba. Tá? Nosso trabalho teve como o escopo o município de Uberaba. O escopo e baseado também no ranqueamento que o Uberaba obteve no ranking de segurança pública, que leva bastante em consideração a questão do homicídio. Tá? Então, a gente vai tentar explicar como isso acontece e como funciona esse ranqueamento. E tentar levantar algumas soluções para que a gente consiga realmente fazer com que a segurança pública melhore. Tá? Eu vou dar início agora ao trabalho, eu vou ficar em pé, vou falar. Pode ser. Tá bom assim? Todo mundo ouvindo? Paga a luz, né? Vocês sabem. Daqui a pouco cada um vai falar um pouquinho. Pagar a luz atrapalha? Bom, senhores, então com o título, tá? A gente colocou no título mais ou menos o que a gente quer com esse trabalho, tá? Levantar com esse trabalho. A convergência, tá, das ações de Estado para aprimorar a segurança pública e fomentar o desenvolvimento de Uberaba. Ok? Aqui é um breve esquema do que a gente vai ver, uma introdução, o desenvolvimento do trabalho, com os princípios históricos no âmbito da segurança pública que a gente procurou levantar, a questão do homicídio, a questão de como funciona o ranking, todos os atores envolvidos na segurança pública, tá? A questão do fator prevenção e a questão das intervenções estratégicas também, uma conclusão. Nessa introdução, a gente usou bastante o nosso manual da ESA, tá? Onde ele determina que segurança é a sensação de garantia necessária e indispensável a uma sociedade e a cada um de seus integrantes, contra ameaças de qualquer natureza. Isso está lá no nosso manual, na página 59. Aí vem Maslow, buscando mais para o indivíduo, a famosa pirâmide de Maslow, que diz que a segurança é uma questão, ele está na base ali da pirâmide, está logo depois das necessidades fisiológicas, e é uma necessidade básica. E, no nosso ver, é um alicerce para o desenvolvimento, para a busca das outras necessidades que Maslow levantou. Tá? Aí vem o ranking de segurança pública, que é feito pelo IPEA e pela FBS,
que é Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tá? Que levou em consideração os municípios com mais de 100 mil habitantes, tá? E aqui tem uma coisa importante, que ele leva em consideração o número de homicídios e a taxa de homicídio, tá? Isso, eu ia até falar mais para frente, mas eu já adianto, tem um índice aqui que é importante, levando em consideração esse MVCI, tá? O que seria MVCI? Mortes violentas com causas indeterminadas, tá? Se a gente levar em consideração somente a questão do homicídio, ele deu como exemplo um dos municípios aqui, ele durante o ano tinha tido um homicídio, ou seja, ele seria um dos homicídios mais pacíficos do Brasil. No entanto, na hora que foram ver o MVCI, ele tinha mais de 100, 139, alguma coisa, o que o tornava um dos municípios mais violentos do país, tá? E aí, uma coisa importante é que essa proporção de homicídios por causas indeterminadas em relação aos homicídios é algo que tem que ser muito levado em consideração, porque os países que têm isso na faixa de 1% são os países que realmente buscam esclarecer os crimes, saber as causas dos crimes, identificar, saber onde aconteceu, por que aconteceu, tá? Então, é uma das coisas que que eu vou puxar na conclusão que a gente tem que buscar para que a gente consiga ter uma melhor segurança pública, tá? Por que o Uberaba está aqui nessa posição de 153 de um total de 304, tá? Ele passou, está mais para lá da metade, um pouquinho para lá da metade do ranking, tá? Ele está com índice de 32,9, considerando a soma da taxa de homicídios com a taxa de MVCI, tá? Em especial, os crimes violentos, eles tiveram um crescimento, tá? De um tempo para cá, que levaram a essa posição de Uberaba, e possíveis causas: estruturas fracas do Estado, pobreza, desigualdade de renda, uma coisa que me levou, falta de capacidade material, humana e institucional, tá? Então isso tudo levou ao Uberaba. E na hora que a gente extrapola um pouquinho Maslow e leva Maslow para a sociedade, tá? No caso, assim, por exemplo, de Uberaba, quando a segurança sofre alguma falha de estrutura ou não tem investimento, o que acontece? A pirâmide fica desequilibrada, vai cair para algum lado. E a parte de desenvolvimento vai ficar afetada, tá? Ela vai acontecer, mas ela vai encontrar vários óbices no caminho que não deveria encontrar se a segurança pública estivesse bem estruturada, tá? Aí aqui vem uma questão mais dos princípios do histórico, que a gente levantou para poder fazer, em relação ao Estado, que leva a três coisas: povo, território, soberania. E aqui algumas definições de Estado, tá? Uma de Dallaire, que fala que a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território. Assim, ele define o Estado, tá? Que vai muito em convergência com o que define a ESG, tá? Que está lá no manual também, que é a concepção de bem comum circunscrita a uma sociedade nacional dá origem a determinadas obrigações de seus membros em relação ao corpo social, não apenas consubstanciadas no plano ético e moral, mas também no ordenamento jurídico institucional, tá? Então, no nosso trabalho isso está um pouquinho melhor detalhado, mas eles estão bem alinhados esses dois conceitos. O que acontece, tá, com o Estado? Então, o Estado ele tem que prover ações para chegar ao bem comum. A seta aqui eu dei uma cagadinha que não deu muito certo. Então, o Estado provê ações para chegar ao bem comum. O que nos leva a isso define duas coisas: fins a atingir, tá, que é a questão dos objetivos nacionais, e meios empregados, que é a questão da utilização do poder nacional para que a gente consiga atingir os objetivos nacionais. Quanto à questão da segurança, tá, a gente vê que desde os primórdios existiam pessoas responsáveis pela segurança, tá? No caso aqui tem uma figura exemplificando isso.
Mas para a gente interessa mais recentemente, tá? Que é a questão lá, que é o período lá na França medieval, tá? Onde existia um poder pastoril. Poder pastoril, de repente, não foi o melhor termo, mas é a questão que o pessoal responsável pela segurança era do exército, e eles eram responsáveis, tá, pela segurança, por manter a ordem no próprio exército e também no policiamento de estradas. Tá? Mais para frente surgiu uma força policial que era para preservação da ordem pública, ainda na França medieval, tá? Que ela fazia o poder de polícia preventivo, a investigação e o julgamento também. Eram concentrados nessa força policial ainda da França medieval. Aí acabou o absolutismo, veio a Revolução Francesa, né, onde Foucault aqui define Estado de Direito, onde sociedade, economia, população, segurança e liberdade são elementos da nova governamentalidade. Tá? E com isso, era necessário uma força mais adequada para a questão da segurança pública. Tá? Porque o exército ele era muito bruto, o exército era muito violento. Então eles criaram essa Gendarmeria Nacional, tá? que foi responsável, né, para garantir à República a preservação da ordem e o cumprimento das leis. Neste caso aqui, as atribuições judiciais já foram removidas dela. Tá? Então ela ficou realmente só com as questões policiais. Também, nesse tempo, foi criado o primeiro Corpo Civil de Polícia Organizado, também na França, tá? Logo depois que caiu o absolutismo. Esse modelo dual, tinha a parte militar e a parte civil, tá? Ela foi expandida para vários países ali na região, inclusive para Portugal. Tá? E em Portugal, esse modelo deu origem à Guarda Real de Polícia de Lisboa, que por sua vez deu origem à Divisão Militar de Guarda Real de Polícia do Rio de Janeiro e a Intendência Geral de Polícia da Corte do Estado do Brasil, na época em que a família real chegou no Brasil. Tá? Esse modelo dual, com braço militar e civil, permaneceu após a proclamação da República e está aí até hoje, evoluindo nesse sentido. Tá? Aí vem a questão do homicídio, a etimologia aqui de homem matar, tá? Uma conceituação que é bem aceita hoje em dia, morte injusta de um ser humano provocada por um outro, direta ou indiretamente, e o primeiro homicídio que se tem notícia agora na Bíblia, né? Quando Caim matou Abel. Então, alguns autores também afirmam que é um crime tão velho quanto a fome, pois um homem primitivo, ele excedia no uso de força na hora de buscar o seu alimento. Então acabavam tendo homicídios nessa época também. No Brasil, os principais autores dividem o homicídio em 3 fases, tá? Antes da colonização, onde era algo místico, algo em que era remetendo a poderes, guerreiros, etc. Tá? No Brasil colônia, que adotou a legislação que vigorava em Portugal, consequentemente vieram as ordenações filipinas, tá? Que falavam que qualquer pessoa que matasse outra ou mandasse matar teria como pena a morte. Essa legislação previa ainda a questão da legítima defesa, que, se constatada, não seria punida, salvo se cometida com excesso. Tá? Aqui, a gente, se eu não me engano, ele perdurou até a proclamação da independência, tá? De 1822. Se eu não me engano, já existia aqui, tá? A questão do homicídio qualificado, em que uma das qualificações era se o cara tivesse disfarçado, ele seria homicídio qualificado. Então tinha algumas coisas absurdas nisso. O homicídio no Brasil, tá, após a proclamação da independência,
Em 1824, a Constituição mandou elaborar um novo diploma penal. Em 1830, aqui eu coloquei os principais fatos que ocorreram, tá? Em 1830, o Código Criminal do Império do Brasil foi promulgado, né? Ele contava com a pena capital para o homicídio qualificado, o homicídio simples, e após 40 anos que ele foi promulgado, surgiu o homicídio culposo, se eu não me engano, em 1872. Só aí que veio a figura do homicídio culposo. Tá? Em 1890, Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, onde ocorreu a extinção da pena capital. Consolidação das leis penais, em 1932 não mudou nada em relação ao homicídio. E em 1940, o Código Penal brasileiro, que vigora até hoje. Tiveram algumas reformulações, mudaram bastante coisas dessa época, claro. Mas o homicídio figura no artigo 121. Tá? Aí vem a questão do ranqueamento, que o Marcel vai explicar para vocês. Vou passar a palavra para ele. Senhores, eu peço só um minutinho, queria destacar aqui a presença do Coronel Ernesto Soares, Polícia Militar. Seja muito bem-vindo, Coronel. Prazer recebê-lo. Fique à vontade, se o senhor quiser tomar assento à frente, fique à vontade. Quando o senhor achar, fique à vontade, todos em casa. Muito obrigado. Boa noite. Vou falar aqui do ranqueamento. As duas principais fontes oficiais, SIM, DataSUS e a contabilização dos boletins de ocorrência feito pela Polícia Civil de cada estado. O cálculo feito para identificar a taxa de homicídios é 100 mil habitantes, o total de mortes para o período de um ano, um total de 100 mil habitantes. Homicídio no Brasil. Não, ao contrário. Está de baixo, está de baixo. As principais causas de homicídio: desigualdade social, educação, desemprego e impunidade. O tráfico de drogas está em primeiro lugar com 58%. Motivo fútil, embriaguez, 21%. A violência doméstica com 7%, passional 2%, vingança 2% e homicídio sem identificação de causa provável. Vou falar aqui do perfil das vítimas. De 0 a 17 anos são 12%. 89% das vítimas são homens. 33% são de 18 a 25 anos. De 26 a 35 anos são 27%. 28% é de 36 ou mais. Jovens, especialmente de 18 a 25 anos, são a faixa etária mais vulnerável à violência. 33% dos que têm idade informada. Aqui está Vargas e Preto corresponde a 2/3 da vítima com etnia informada. A maior parte dos crimes ocorre à noite, 35% dos casos. E no fim de semana são 36%. 81% morrem vítimas de arma de fogo, nos casos que a arma é informada. Foi não? O que fazer para melhorar essa posição no ranking? A união da população, criando os mecanismos de aproximar a comunidade da polícia, o aperfeiçoamento de investigação e da inteligência, maior integração entre a Polícia Civil, Militar, Ministério Público, Judiciário e a perícia, entender o motivo dos problemas diagnósticos, investimento adequado na educação infantil, que é a fase mais importante do desenvolvimento humano. O ranking nacional, o Brasil tem a 9ª maior taxa de homicídio do mundo, 30,5 casos para cada 100 mil pessoas. Os dados são da Organização Mundial de Saúde. Hoje o país com a taxa maior de homicídio é Honduras,
com 85,7 homicídios para cada 100 mil pessoas. Todos os 10 primeiros colocados estão nas Américas. Todos os atentados terroristas do mundo, nos 5 primeiros meses de 2017, não supera a quantidade de homicídios registrados no Brasil em 3 semanas de 2015. Aqui está uma tabelinha aqui, falando aqui do número de homicídio e da taxa de homicídio, de 2005 a 2015. Olha o tanto que subiu até aqui. Agora eu vou falar aqui do ranking estadual. Analisando a variação de taxa de homicídio entre 2010 e 2015, observou-se as maiores quedas no Espírito Santo. Depois veio o Paraná, Alagoas, e por outro lado os maiores crescimentos aconteceram nos estados de Sergipe, 77,7%, Rio Grande do Norte com 75,5%, Piauí com 54,0% e Maranhão com 52,8%. Com exceção do Tocantins e Amazonas, todos os estados em crescimento superior a 100% nas taxas de homicídio de 2005 a 2015. Pertenciam ao Nordeste. As regiões com índice de maior violência são os novos polos de crescimento, município de Fronteiras, município do Arco do Desmatamento Amazônico, município de turismo predatório e município de violência tradicional. Atores da segurança pública. Constitucionalmente, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar e Guarda Municipal. Vou chamar o Max aqui. Boa noite, eu vou dar o procedimento ao trabalho, falando sobre os atores da segurança pública. A Constituição já descreve taxativamente quais são esses atores e quais são suas funções. O primeiro ator que ela cita é a Polícia Federal. Ela tem a função de cuidar das infrações relacionadas aos bens e serviços da União, prevenção e combate ao tráfico de drogas e entorpecentes, entre outras funções. A próxima é a Polícia Rodoviária Federal, que compete ao policiamento ostensivo das rodoviárias da União, a Polícia Ferroviária Federal, que compete ao policiamento das ferrovias, a Polícia Civil, que compete à função de polícia judiciária, que cabe a investigação, a apuração dos crimes, as polícias militares, que têm a função de cuidar da ordem social, da paz social, do policiamento ostensivo, os bombeiros militares, que possuem a função do exercício de atividades de defesa civil, e a Guarda Municipal, que cuida dos bens e serviços de ordem municipal. Agora eu vou falar para vocês um pouco o CONASP. Eu vou apresentar ele para vocês. O CONASP ele foi criado em 1989. Antes de fazer esse trabalho, eu nunca tinha ouvido falar dele. Eu acredito que seja a mesma situação de muitos de vocês. Isso acontece porque ele não tem uma expressão, ele não tem expressão para, não possui a expressão de forma eficiente contribuir no combate à insegurança pública. A sua estrutura não permite isso. Ele não possui essa autonomia. O CONASP representa um órgão colegiado de cooperação técnica entre os entes federados, atuantes no combate à criminalidade. Ele é subordinado ao Ministério da Justiça. Dentre suas finalidades está a formulação da Política Nacional de Segurança Pública. O CONASP segue um modelo tripartite, com membros da sociedade civil, gestores e trabalhadores da área de segurança pública. Uma proporção de 40% dos membros da sociedade civil, 30% de gestores e 30% dos trabalhadores da área. O CONASP possui a função de articular e apoiar sistematicamente os conselhos de segurança pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, com vista à formulação de diretrizes básicas, comuns e a potencialização do exercício das suas atribuições legais e regulamentares, de atuar na formulação de diretrizes
e no controle da execução de política nacional de segurança pública, desenvolver estudos e ações visando o aumento da eficiência na execução de política nacional de segurança pública. O CONASP, para ele ter autonomia para exercer essa função que ele possui, ele precisa de uma reformulação com base na participação social, que ele não possui atualmente. Agora, por que eu falei para vocês do CONASP? Porque eu quero apresentar a vocês o Conselho de Segurança Comunitário. Ele vai seguir as bases do CONASP. São membros dele a própria polícia, a comunidade diretamente interessada, os políticos locais, as lideranças econômicas da comunidade, outras organizações presentes na comunidade, como a própria ADESG, e a imprensa. O Conselho Comunitário serviria para propiciar um bom relacionamento da sociedade com os órgãos de segurança. O trabalho realizado pelos conselhos humaniza a polícia e conscientiza cada cidadão de que ele é também responsável pela manutenção da ordem pública e que toda conduta em sentido oposto causará prejuízo a ele mesmo. No Conselho Comunitário, seriam realizadas reuniões da comunidade para que se debatessem os problemas enfrentados por eles no meio em que vivem. Seria um trabalho interessante para aproximar o cidadão que possui seus problemas de segurança com quem pode resolver eles, que seria a polícia. Esse trabalho funciona de forma propícia para os dois lados, pois aumenta a efetividade da polícia e também, obviamente, proporcionaria maior segurança aos cidadãos. O último ator que eu vou citar aqui é a mídia. A mídia é importante porque ela possui capacidade de manipulação das massas. A ausência de ética e o sensacionalismo em prol da segurança, em prol da audiência pura e simples, deixa em segundo plano o verdadeiro papel desse importante integrante da comunidade, que seria oferecer o direito de cada cidadão de se informar. Os profissionais da mídia, operadores de segurança pública, da segurança pública e pesquisadores do tema devem conhecer os limites e os interesses que envolvem o tratamento da temática da segurança pública. O fundamento principal do papel da mídia deve ser o de fornecer a mais isenta, completa e ampla informação dos fatos, sem qualquer grau de subjetivismo. Um trabalho irresponsável da mídia pode ocasionar diversas consequências. Por exemplo, se a mídia ela abafa casos de problemas de segurança, elas podem até proporcionar para membros da comunidade perigos da sua própria vida, pois eles estarão em perigo e eles nem saberão disso. Mas também, de forma contrária, caso eles se aproveitem e fazem a espetacularização da violência, mas a espetacularização da violência, eles podem criar um sentimento de insegurança que não deveria existir. E também eles podem fazer com que diversas outras consequências, diminuição do valor imobiliário da área, eles podem, entre outras consequências. Vou passar agora para o Wanderson para ele dar continuidade ao trabalho, falando sobre a prevenção. Senhores, boa noite. Coube a minha questão da prevenção. Na questão da prevenção, podemos destacar os três elementos distintos, né? No caso, o indivíduo, o ambiente favorável, a oportunidade. Caso existam dificuldades funcionando como um fator de concentração, um desses elementos nessa trajetória, a concretização da ação violenta se torna menos razoável. Podemos ver ali essa imagem, ela dá para destacar bem, não sei se os senhores conseguem ver essa barragem aqui, a questão a violência toda, essa questão do órgão, e a barragem protetora, que no caso é a polícia, entendeu? A polícia, quando a gente diz, no fator de ordem geral, quem foi citada posteriormente pelo Max Boyson,
polícias constituídas. Tem essa questão dessas imagens que foram criadas. Mais à frente aqui a gente vai até estar relatando e repassando aos senhores que fazem parte do GGIM. Essas imagens foram cedidas para a gente, elas são de construção do nosso secretário do Conselho Municipal de Segurança Pública, o capitão da Polícia Militar, o Roberto. O que podemos ver na questão da violência? Sabemos que tudo na vida passa por etapas, e a violência não indifere disso. Temos a questão do ambiente, o indivíduo, no caso, eles estão inclusos na questão do Estado. O Estado, quando a gente diz nos entes federativos, por nosso caso aqui, é a questão do município. Devido ao ambiente favorável ao indivíduo, cria-se a oportunidade e a violência propriamente dita, no caso, a que é conhecida por nós, que terá que ser combatida pelas forças de segurança. A prevenção. O que se usa na questão da prevenção? Tem que ter o fator de inteligência. A inteligência não é um sinônimo de investigação policial. Esclarecer a autoria de crimes e contravenções penais, dando subsídios aos processos judiciais e ao objetivo da investigação criminal. Criar conhecimento permitindo análises mais profundas sobre estimativas e prospecções que por sua vez propiciarão que surjam políticas públicas mais eficazes, que é o objetivo da inteligência. Um fator importantíssimo para ser usado na questão da prevenção é a inteligência. Na questão do conceito, como podemos conceituar o pensamento estratégico? Isso já entra na questão do Emerson. Só para não delongar e não perder, hoje aqui em Uberaba foi criado o GGIM. O Emerson vai falar também a respeito disso aí, o Major Emerson vai falar a respeito disso aí, que o GGIM nada mais é que será um grupo que será constituído. Eu não quero me adentrar até para o Emerson não perder o norte dele, mas na questão da prevenção, não podemos esquecer que a gente tem que trabalhar no foco. Aqui em Uberaba tem alguns programas, tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Municipal. Da Polícia Militar podemos citar o PROERD, né, que é o Programa de Resistência às Drogas, que trata o jovem desde pequeno, a proximidade. Cria-se essa proximidade com esses jovens, e esses jovens, logo após passar por esse curso, por esse projeto criado pela Polícia Militar, lá na frente ele não vai ver o policial como o mal, e sim como o fator do bem, porque ele conheceu realmente o que é a vida do policial. Ele conheceu realmente que aquele policial, o primeiro papel dele, sim, é orientar e trazer soluções, e a punição vem posteriormente. Temos também a questão do patrulhamento escolar da Guarda Municipal. Esse patrulhamento escolar ele foi criado com o intuito exclusivo de prevenção. A prevenção é essa que é citada desde as escolas de ensino, no primeiro ano de estudos deles, começando com os alunos de 7 anos e dado até o pessoal no último ano do ensino público. Na questão da intervenção das estratégias, eu vou estar passando para o Major Emerson, que ele vai dar continuidade ao nosso trabalho. Bem, senhores, estão dando continuidade ao trabalho dos colegas. O nosso trabalho ele visou, desde o início, uma visão ampla. As questões da segurança pública como um todo, mas ele vai se afunilando na questão do homicídio. Então, os senhores passamos pela essa parte histórica. Após a parte histórica, nós trouxemos aí a questão do ranqueamento, quais são os atores envolvidos nessa questão de segurança pública como um todo. Passamos agora por esse norte preventivo e nós vamos tentar afunilar agora, chegar a uma conclusão sobre as ações, intervenções estratégicas que uma sociedade organizada deve tomar no sentido de ter um resultado. Então, nesse sentido, a gente se inspira
no General Bego, no seu trabalho, quando ele traz como conceito do pensamento estratégico o seguinte: uma competência. O que é o pensamento estratégico? Uma competência para obter informações e, ao mesmo tempo, conectá-las, visualizando assim novas oportunidades e ameaças. Então, no caso da segurança pública, é justamente isso: buscar informação, conectar todos os envolvidos para visualizar quais são as oportunidades e, obviamente, as ameaças. Essa competência vai decorrer do pleno domínio de um conjunto de facilitadores, denominados por ele como atributos estratégicos. Esse aqui é o raciocínio, aqui é o contrário. Então, antes de efetivamente falar, a gente tem que destacar a importância do trabalho conjunto. Numa sociedade organizada, não existe ator que faça o seu trabalho de forma isolada. Então, o Marx fez a descrição de cada um dos atores com as suas respectivas atribuições, competências, mas se cada ator daquele for cobrado de forma isolada, a sociedade vai ter resposta isolada. Então, provavelmente, creio eu, que não vai atender a nenhum anseio social. Então, a importância desse trabalho conjunto é isso: o relacionamento das instituições públicas nas intervenções estratégicas é imprescindível, tanto para identificar, aí a gente volta lá naquele raciocínio, buscar informação. Então, tanto para identificar, quanto diagnosticar o problema e suas causas, assim como, uma vez vencida essa primeira etapa aí, permitir a integração entre esses órgãos que compõem o grupo, possibilitando a discussão dos temas para a busca da solução do problema. No nosso caso, a proposta é a redução do homicídio, através de propostas preventivas e ou repressivas. A gente faz uma proposta basicamente em cima dos atores que foram citados pelo grupo aqui, na composição desse grupo estratégico. Então, esse grupo estratégico ele vai estar aí com as duas secretarias, em âmbito municipal, com as duas secretarias voltadas para a área, que é a Secretaria de Defesa Social e Transporte, e hoje com status de secretaria, na frente do Capitão Roberto, o Conselho Municipal de Segurança Pública. E ainda em âmbito municipal, a Guarda Municipal. A Polícia Militar, através das suas unidades dispostas na cidade, Polícia Civil, através das suas delegacias especializadas no combate do homicídio, já que a gente está focando no homicídio, porque não teríamos como falar da segurança pública aqui como um todo. Tá? O sistema penitenciário local, através da sua direção, Ministério Público com suas promotorias. Então, os senhores observam que começa no nível municipal, a gente caminha para o nível estadual, ainda no executivo, já começa a passar para o âmbito judiciário, e depois a gente chega no âmbito federal, inclusive. Então, está aí o Ministério Público, através da promotoria dos criminais aí, o Judiciário também, através das suas varas aí, criminais e de execução, além da infância e juventude, conforme falado pelo Wanderson, a importância já de tratar essa infância. Questão da Polícia Federal e Rodoviária Federal, considerando que nós somos uma cidade que estamos quase que uma cidade cosmopolita, que cruza vários destinos por aqui, e o Corpo de Bombeiro aí, além, eu constei os Conselhos Comunitários de Segurança Pública, mas dependendo da demanda, esse grupo identificou que nós temos uma situação de homicídio no campo. Então tem que chamar quem conhece no campo. Um exemplo, o Sindicato Rural. Esse homicídio, esse grupo identificou questão de homicídio em comércio. Vou ter que chamar a área comercial para o assunto. Função princípio dessa intervenção, desse grupo que formaria essa intervenção estratégica.
diagnosticar as medidas de resposta na questão do homicídio de Uberaba, promover a integração dos grupos envolvidos, né, quais seria a função de cada uma delas, e operacionalizar as ações de repressão qualificada através de levantamento de inteligência de segurança pública. Ainda dentro das funções, agilizar, como o judiciário em tese faria parte do grupo, agilizar as burocracias do sistema judiciário, obter as informações a respeito de soltura dos presos perigosos, no caso, o sistema penitenciário também faria parte do grupo, e cada uma das polícias fazer o levantamento das quadrilhas, identificando os membros, delimitando o território, qual que é a atuação delas e etc., evitando assim, buscando antecipar, evitando possíveis confrontos. E qual que seria o resultado disso aí? Através de relatórios, né, apresentar aí de forma mensal, bimestral, trimestral, algo nesse sentido, mas a gente propõe mensal, com atualização obrigatória dos alvos aí que deverão constar nesse relatório. Mas antes de qualquer coisa, como a gente aprendeu aqui na escola, deve ser confeccionado um planejamento estratégico conjunto, justamente para saber onde eu estou e onde eu quero chegar. E não simplesmente chamar o grupo para uma reunião, beleza, resolvemos a reunião. Aí chama outra reunião, chega lá, cada um vai seu pires vazio para cobrar ou para pedir determinada situação. Então não tem, às vezes, um planejamento. Olha, essa primeira reunião nós tratamos disso, então tá, chegamos a essa conclusão. Tem um relatório falando qual que é a nossa situação. Ok, então dá-se um prazo para cada ator contribuir, mas isso tem que estar descrito nesse planejamento estratégico. Quem não sabe onde quer chegar, corre o risco de chegar a lugar nenhum. Né? Aprendi aí, sentado aí. Designação de membros. Então, esses membros têm que ser natos ou provisórios, conforme o exemplo que eu passei aqui, dependendo da demanda. O grupo pode chamar determinados setores da sociedade para discutir e, preferencialmente, membros que tenham poder de decisão ou, pelo menos, de negociação. Conclusões, pessoal. Então, antes de partir efetivamente para a conclusão, a gente, por mais que seja policial há mais de 20 anos, né, a gente, quando começa a estudar, você começa a encontrar joias, né? Você vai aprofundando e vai encontrando joias. O nosso grupo, ele encontrou uma joia que talvez muitas pessoas não tenham parado para discutir. O homicídio, o quanto o homicídio ele impacta no ranqueamento de uma cidade. Ele vai impactar no ranqueamento que foi passado aqui do Atlas da Violência, ele vai impactar no IDH, ele vai impactar agora até em sites privados que fazem estudos de Smart City, por exemplo, que tem empresa que vai lá. Como ele é um site que não é do governo, a empresa sabe que às vezes o site do governo ele pode estar contaminado, o que ela faz? Ela busca iniciativa privada. Então, às vezes a gente fala assim, morreu um bandido. É bandido se matando. Mas a sua cidade está perdendo ranqueamento em vários indicadores. Do IDH, que é medido na ONU, até uma situação de um site particular, conforme eu disse. Então, o grupo percebeu isso, daí a importância. Então, uma cidade que se preze, que busca esse desenvolvimento que a gente está passando aqui, através da segurança pública, inclusive, deve brigar para não ter homicídio algum. É óbvio que isso é impossível, é um fenômeno social, conforme foi passado pelo nosso amigo. Mas está lá na rodoviária, morreu um andarilho, que ninguém sabe de onde veio, de onde apareceu e como veio parar aqui.
essa conta, a gente, morre não dá, ninguém lembra. Essa conta cai para cada um de nós que moramos aqui. Ao ponto de repente, a cidade, conforme foi passado, perder investimento. É o efeito borboleta, né? A cada ação, uma série de situações vão decorrer disso aí. Então, caminhando para a conclusão, a gente sugere, Uberaba já existe a figura do GGIM, que é o Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Esse gabinete, ele é previsto num documento internacional que chama Plano das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Ele tem em cada país. Então, no nosso caso, são 170 países que têm esse plano. O Brasil tem esse plano. E, com isso, o município ele vira protagonista no sentido de organizar esses atores que foram passados aqui. Cabe ao município organizar. E cabe a nós, como cidadão, agora, né, mais esclarecido sobre esse único, a gente está falando de algoritmo, né, o pessoal gosta de usar essa palavra, da segurança pública, o homicídio. E para você combater ele, ou prevenir, você tem que cuidar de uma série de situações. No entanto, ele é de suma importância para que nós tenhamos aí esse crescimento, que saiamos daquela situação de, em 304 cidades analisadas, ser a 153 com mais de 100 mil habitantes. Então a cidade precisa começar a se indignar quando morre um andarilho. Porque esse andarilho chegou ali por onde? Veio de onde? Qual prefeitura que botou ele aqui? Por que ele ficou aqui? Por que ele não foi devidamente encaminhado? Né? Então, nesse sentido, o fortalecimento, como eu disse, desse GGIM, e a orientação desse fortalecimento foi pela pesquisa do grupo, obviamente, mas a gente buscou em documentos, inclusive internacionais, que não usam, talvez, esse termo, mas traz a responsabilidade dessa gestão dos atores para o município, e aí, sendo nós munícipes, para cada um de nós. Tá ok? Alguém do grupo, mais alguma coisa? Delegado, nosso grupo encerra.